E aí, pessoal? Péssimo dia pra gente, né? Tava até com cara de ressaca aqui, porque essa noite nem dormi direito. A gente dorme com essa situação que nós estamos vivendo, principalmente fora de campo, né? No campo nem se fala também. Bom, eu vim aqui falar um pouco. Bom, para quem me conhece, Júlio Reis, né? Sou especialista em gestão. Vem fazendo várias análises. Fiz análise da dívida do Cruzeiro, uma análise sobre o empréstimo, uma análise sobre os resultados financeiros, vem fazendo, e eu gostaria aqui de fazer uma análise sobre esse momento conturbado que nosso time está passando aí fora de campo, tá? Bom, vamos lá. Para tentar não ser muito longo, o pessoal não gosta de vídeo muito longo, eu acabo entrando muito em detalhe. Primeira coisa, nós precisamos entender o seguinte, né? Porque eu fiquei procurando entender por que a Globo fez essa reportagem sobre o Cruzeiro, sendo que o Cruzeiro não é o primeiro nem vai ser o último time envolvido em confusões extracampo aí, né? Eu acho que o Cruzeiro, por que não fez isso, por exemplo, com outros times, né? Tem outros times aí até menores que já tiveram muita confusão. Acho que o Cruzeiro está na vitrine. O Cruzeiro foi bicampeão da Copa do Brasil. O Cruzeiro é um dos poucos times que fazem frente aí a times com um orçamento maior, que tem do eixo, né? E vai virando vitrine. E aí jornalistas começam a questionar como que o Cruzeiro está arrumando dinheiro para montar time para fazer frente aos grandes times poderosos. E começa um a questionar uma coisa, outro questiona a coisa, e aí vira o tema da bola da vez, né? É errado ou certo, é fato que outros times têm, errado ou certo isso. Eu prefiro olhar, independente de que isso seja uma perseguição, que isso não seja privilégio do Cruzeiro, que isso está prejudicando muito a imagem do Cruzeiro, pode trazer vários prejuízos, eu prefiro olhar que isso está sendo uma oportunidade, um serviço a gente. Às vezes eles estão atirando no que não viram, estão acertando no que não viram, eles estão, de repente, mal intencionados com relação a gente e estão nos prestando um grande favor, né? Crises precedem mudanças, precedem soluções e novos tempos. Então nós vamos aproveitar aí o que está acontecendo para a gente melhorar e sair disso aí mais forte do que já é. Não vai ser isso que vai nos derrubar. Então, o mais importante do que tudo é a maneira com que a torcida vem lidando com isso, que me deixa muito orgulhoso, né? A torcida de poucos times conseguem ter uma nobreza e uma ética elevada a ponto de elevar o tom da cobrança à diretoria em cima de realmente de situações que precisam ser explicadas. E isso a torcida do Cruzeiro está dando um exemplo. Talvez eu não tenha visto isso em outros times. Times envolvidos aí com questão de estádio, de mensalão, times aí que já tiveram aí candidato que era empresário, ficou rico, né, e depois, né, virou político, aí ninguém cobrou, todo mundo achou bonito porque estava indo bem dentro dos 4 linhas de campo, mas eu acho que a postura nossa está muito positiva. Bom, preâmbulo feito, vamos falar sobre o que está acontecendo. Vamos partir do pressuposto que pode ter duas situações, tá? Eu acho que tem muitas evidências aí que tem coisas mal contadas que precisam ser explicadas, mas vamos partir do pressuposto que nós temos uma situação. Vamos partir do pressuposto que é uma mentira, uma perseguição, tudo foi inventado, tem justificativas claras para tudo que aconteceu. Acho muito difícil, mas pode ser, temos que dar direito à ampla defesa de todos os envolvidos, eles terão tempo para isso. Ou vamos partir do pressuposto que é tudo verdade, que o Cruzeiro realmente virou uma terra sem lei, o pessoal está fazendo coisa errada, pagando gente por fora, fatiando jogador e tal. As duas situações, elas demandam a mesma necessidade, elas demandam uma reorganização da governança do clube. Não é à toa. Se fosse mentira, vamos partir do pressuposto que é uma mentira. Essa mentira, ela só está conseguindo ter eco, ela só está conseguindo ser propagada porque o Cruzeiro não tem os dados transparentes, as situações claras. E eu não vou falar do que eu estou falando de transparência mais para frente. Se o Cruzeiro tivesse uma governança positiva, qualquer boato que possa ter sido inventado, ele seria rapidamente dissolvido, porque você tem uma governança transparente que mostra tudo claramente.
E se for verdade, mais importante ainda, essa revisão dos parâmetros de governança do Cruzeiro. Tá? Então, gente, independente de entrar nessa seara de que é tudo mentira ou tudo verdade, as duas situações elas levam a uma necessidade de uma revisão da estrutura de governança do Cruzeiro, mais profissional. Tá? E aí, quando eu falo disso, o que eu acho que o Cruzeiro... Então, quando eu falo que crises precedem mudanças, soluções, novos tempos, é uma grande oportunidade da diretoria que está aí. Ela dá uma amostra de que ela está fazendo as coisas corretas, ela começar a agir com mais transparência e com mais correção. E aí, quando eu falo de algumas práticas de governança, eu vou falar de algumas delas. Por exemplo, que a partir de agora, então, o Cruzeiro comece a publicar as dívidas que tem e mantenha isso atualizado online, as novas dívidas que são contraídas e as condições de prazos de pagamento e taxas de pagamento, quem que é o que emprestou, o credor, e deixe isso publicado num portal de transparência. Que o Cruzeiro, a partir de hoje também, parece que é uma prática que começou na gestão do Gilvan, não sei se ela foi à frente, mas comece a deixar claro num portal de transparência qual que é o percentual que o Cruzeiro detém de todos os seus jogadores profissionais e de todos os seus jogadores de base e que mantém isso atualizado. Porque se no site do Cruzeiro está falando que o Cruzeiro detém 100% de um menino da base e daqui a 3 anos aparecer alguém falando que tem 60%, igual, por exemplo, apareceu do Lucas Silva, a torcida vai poder cobrar. Falou, peraí, então você estava mentindo o tempo inteiro, porque nós tínhamos um portal com acesso aqui e que cada movimentação de jogador, cada venda de percentual de jogador ou de venda, que ela seja publicada online também em um portal de transparência. Que as condições da negociação, o Cruzeiro vendeu 20% do Estevão, qual que é o valor? Isso eu estou partindo do pressuposto que poderia vender para empresário, mas não pode. Mas vamos supor que vendeu para outro clube, e não pode vender um menino de 11 anos, mas vendeu o Raniel agora 5%. Foi para quem? Foi para pagar essa parte dessa dívida de 2 milhões? Qual foi o valor, quanto que foi valorizado esse 5% do Raniel? Porque se essas coisas estiverem num portal de transparência, não dá margem para uma reportagem no Fantástico que vai queimar a nossa imagem. Provavelmente isso vai trazer consequências, punições, perdas de patrocínio. Empresas provavelmente não vão querer se associar a clubes que estão com suspeitas de problemas de corrupção, de problemas de transações ilegais, certo? Então, mais uma outra prática, publica os salários dos executivos, publica quais são os bônus previamente acordados e qual o percentual desses bônus que os jogadores e que os próprios executivos do futebol farão jus caso ganhe título. Ninguém define bônus depois de alcançar uma meta. Os bônus são acordados, validados normalmente com os conselhos de administração previamente. Tá? Inclusive, que se faça uma reavaliação de qual que é o bônus que tem se proporcionado, prometido aos jogadores e aos executivos para ver se estão coerentes com o que o mercado paga. Os jogadores são muito bem pagos, óbvio que quem me conhece sabe o tanto que eu sou adepto da meritocracia, mas parece que o Cruzeiro pagou, até na resposta da própria diretoria às perguntas, né, que se tornaram público aí, 36 milhões de reais de bônus no ano passado. É muito bônus. Será que está aderente ao mercado? Tá. Seguindo a nossa linha, né? Então já falei o primeiro ponto do portal de transparência, que é a publicação das dívidas e das movimentações das dívidas. A publicação do percentual de jogadores foi o segundo ponto. A publicação dos salários e regras de executivos, dos executivos da administração, terceiro ponto. Se faça uma publicação de todos os contratos de terceiros acima de determinado valor, lógico, contrato de terceiro aí, uma contratação pontual de um valor pequeno, não precisa, mas que todos os contratos de terceiros acima de uma determinada quantia, por exemplo, acima de 100 mil reais por ano, que esteja no portal da transparência, que tenha lá
o nome da empresa prestadora de serviço, algumas informações básicas que atestem, inclusive, a sua capacitação para prestar serviço, que esteja lá no portal de transparência, certo? Então, esse portal de transparência, com esses pontos, ele seria muito útil. E que se implemente algumas práticas, boas práticas de governança além da transparência. Por exemplo, que esses terceiros sejam de maior monta, sejam contratados por licitação. Que não seja uma contratação aleatória, para dar a oportunidade de a gente contratar os melhores profissionais no menor preço possível. Isso é muito saudável para a situação financeira que nós temos. Tá? Que nós tenhamos uma auditoria permanente no Cruzeiro e não seja contratada uma auditoria apenas para validar os informes financeiros anuais. Mais alguma coisa aqui. Que seja feita uma reestruturação organizacional que se enxugue os cargos. Tem muito cargo e muita gente ganhando acima de 10 mil reais. Não tem como você gerir um clube com esse patamar salarial. Outra coisa, medida importantíssima, que se tire os conselheiros das funções de executivos. Não é proibido por estatuto, mas há um conflito de interesse enorme nisso. Não é ilegal, mas é imoral. São medidas que o momento demanda, o momento exigem que o Cruzeiro tome e dê uma resposta para a sociedade e principalmente para a sua torcida, de que o Cruzeiro está atento, que o Cruzeiro reconhece que algumas coisas poderiam ter sido evitadas caso essas medidas fossem colocadas e que isso seja colocado em prática, certo? E principalmente, tá? Que haja pontos de controle interno. Não faz sentido eu ter um vice-presidente de futebol acima da parte de quem comanda as finanças e de quem comanda o comercial. São 3 áreas independentes que devem estar niveladas. A área comercial gerando receita, a área do futebol investindo essa receita da melhor maneira possível e a área financeira fazendo essa coordenação, fazendo orçamento, controlando o que é gasto pelo futebol e cobrando melhores resultados do comercial e otimizando os gastos da melhor maneira possível. Se, por exemplo, o pessoal está falando que o Itaí ganhou um bônus absurdo pelo bom desempenho. Eu até acho eu venho falando há muito tempo que eu acho o Itaí que ele é um bom executivo do futebol. Ele teve excelente participação, foi ao mercado muito bem. Gostei muito da maneira como ele negociou a venda do Arrascaeta. Gosto de vários pontos dele, mas se ele é o cara do futebol, se ele ganhou bônus pelo futebol, ele deveria cuidar só do futebol. Mas como ele está cuidando da parte financeira, da parte comercial, ele não deveria ganhar bônus, porque a parte financeira e comercial do Cruzeiro não foi boa. O comercial foi razoável, o crescimento de receitas no ano passado foi baixo e a parte financeira foi uma tragédia. E aí ganhou bônus porque ganhou título. O futebol não pode ser só resultado de curtíssimo prazo, só título. Um ótimo executivo, e aí seria o papel do CEO ou do presidente, ele deveria ser avaliado. Quem cuida de tudo que hoje tem sido Itaí, ele tem que ser avaliado pelo futebol, sim, claro, que é o fim, mas também pela saúde financeira. E aí ele vai ganhar bônus pelo futebol, mas aí, e pelo restante? Então, essa é uma outra necessidade, criar esses pontos de controle. Se você tiver um financeiro forte e independente junto com um comercial forte e independente do futebol, as coisas funcionam mais equilibradas. Agora, não pode, o cara do futebol, ele define o orçamento dele, ele define quanto ele vai gastar, ele gasta e ele presta conta a ele mesmo. Não faz sentido, certo? Outra coisa, que se faça uma pesquisa salarial de mercado e adeque os salários dos executivos aos mercados. Eu sou muito a favor que o executivo ganhe bem. O Cruzeiro precisa pagar bem para atrair os melhores executivos do mercado. Mas o Cruzeiro precisa pagar exatamente 1,, acima do que se paga no mercado. Já é suficiente para atrair os bons profissionais. O Cruzeiro não precisa pagar 4 ou 5 vezes mais. Quanto que ganha um executivo comercial que faz negociação de contratos em grandes empresas? 40, 50 mil? Então por que o Cruzeiro precisa pagar mais de 100 mil? O Cruzeiro paga 50 e busca esses executivos. E o resto atrela realmente a uma remuneração variável combinada antes.
e validada com o conselho. Um executivo de futebol de alto nível, o Cruzeiro precisa pagar um valor que retenha um bom executivo. Qual que é o valor? Qual que é a média salarial dos executivos do clube dos 12 maiores do Brasil? Faça uma pesquisa e faça uma aderência. Não dá para eu pegar, entrar, definir que eu quero ganhar tanto e eu vou ganhar tanto. Isso não é uma boa prática de governança. Isso vai atrair os holofotes. A torcida se incomoda com isso, as finanças são impactadas com isso, a imprensa se incomoda com isso e traz essas investigações todas para dentro. Só não vê quem não quer. Ninguém vai ficar confortável com um diretor de futebol ganhando 200, 300 mil por mês, mesmo que ele seja o melhor diretor, porque para você ter o melhor diretor, talvez o melhor diretor do Brasil até então seja o Matos, ainda que o Itaí fosse o melhor diretor do Brasil, ele tem que ganhar quantas vezes mais que o Matos, quantas vezes mais que o diretor do Corinthians, que está fazendo um belo trabalho sem dinheiro, um diretor do Grêmio, que mantém um time barato, competitivo há anos. Esse é o ponto, certo? Então, essas boas práticas estão faltando e, principalmente, revisem o estatuto. Revise o estatuto, dá uma amostra de que nós estamos querendo utilizar das boas práticas de governança, transparência, ficha limpa, lei da ficha limpa, responsabilização civil criminal por más gestões. Alguém que entra e vai deixar um time quebrado, e eu não estou falando do Itaí, porque também houve aumento da dívida da gestão anterior, deveria ser responsabilizada também, né? Eu não entro na questão política do clube, porque isso está muito polarizado e é chato. Eu acho que tem que elogiar o que está certo de cada um e o que está errado. Agora, nós estamos num momento que demanda isso. Se o Cruzeiro não tem uma resposta para a sua torcida ou para a sociedade, nós vamos começar a ser punidos, diz que essa é a ponta do iceberg. O Fantástico diz que vai toda semana fazer isso. Quantas semanas nós vamos precisar para manchar a nossa história até o Cruzeiro dar uma resposta positiva para a sociedade, para a sua torcida? O processo de escolha de conselheiros na mudança do estatuto tem que ser modificado, tem que democratizar, não pode ser de uma forma que quem praticamente entra é praticamente colocado por quem detém o poder lá no Cruzeiro. Tem que ser uma maneira democrática, o conselho tem que ter representação das suas torcidas. Dá inclusive para alavancar a receita com isso, mas esse assunto para uma outra live, certo? Então, assim, a gente tem muita coisa que pode fazer para melhorar aí a questão do estatuto, mas a transparência é a palavra de ordem. Então, gente, vamos aí rezar, cruzar os dedos de que essa chacoalhada que a gente tomou, essa porrada, vai nos levantar mais forte. São N casos de que cidades, governos, instituições saíram muito fortes de crise, mas porque souberam dar uma resposta à altura para a sociedade e para os seus clientes, e no caso do Cruzeiro, para a sua torcida. Transparência, revisão do estatuto, razoabilidade na definição das remunerações das pessoas, todas as movimentações, todos os contratos altos terceiro, todas as vendas de jogadores, todas as contratações de profissionais, tudo isso em um portal de transparência. É isso que nós precisamos. Se a gente não teve condições de pagar um empréstimo de 2 milhões de reais, que fez com que a gente fatiasse vários jogadores super promissores por 2 milhões de reais, o que nós vamos ter que fazer para pagar a primeira parcela de um eventual empréstimo que nós vamos captar de 300 milhões, cuja cada parcela será de 50 milhões de reais. A gente não conseguiu pagar 2 com um mês, a gente declinou do pagamento. Aí nós vamos ter que pagar 50. O que nós vamos fazer? O que nós vamos ter que entregar a cada vencimento semestral de 50 milhões? Gente, a situação é muito séria. Eu vejo que, ainda que tenha um prejuízo à imagem, a reportagem ela nos está dando uma oportunidade da gente melhorar muitos padrões de governança e nós podemos sair mais fortes que todos os outros times. Talvez o Flamengo tenha uma governança, um estatuto mais moderno em relação a isso, e o nosso ficaria mais moderno se adotasse essas práticas que nós estamos dizendo. Tá certo? Bom, gente, obrigado aí. Estou aberto, como sempre, à discussão. Agradeço sempre aí a moral que todo mundo tem dado.
Vou publicar aqui no YouTube, é a mesma historinha aí de todo mundo, né? Deixa a notificação que eu vou falar depois sobre salários de executivos e vou falar sobre o perfil da dívida do Cruzeiro ainda. Eu vou falar também sobre esse projeto que eu tenho para democratizar os conselhos, que eu acho que pode ser muito interessante para o Cruzeiro. Valeu? Curte aí, compartilha. Valeu, gente. Um abraço. Vamos com fé e orgulho da torcida, viu? A torcida tá aí, um padrão ético excelente. Valeu, um abraço.